Fala, Tricolada! Belezinha? Alexandre Antônio na área. Vamos direto para o assunto. Vamos falar de 3 malas que tem no elenco do Fluminense, pesadíssimas, de papelão, sem alça, em dia de chuva. É Felipe Melo. Todo jogo que o Felipe Melo entra em campo, dá uma M no Fluminense. Dá um problema aí. Vou falar um palavrão, mas vou cortar aqui. Marrone. O Fluminense trouxe por empréstimo, pagou pelo empréstimo do Marrone, tem uma opção de compra caríssima e que o Fluminense não me venha, em nome de Jesus, exercer essa opção de compra. E que não esteja no contrato do tal do Marrone a obrigação de fazer a compra desse jogador no final do empréstimo. Pelo amor de Deus, você sabe muito bem que as coisas não são muito claras no Fluminense em termos de transparência. E a outra mala sem alça, de papelão, em dia de chuva, é o tal do Caio Paulista. O Fluminense comprou o Caio Paulista, do tal Dura, e tá aí no Fluminense, sai treinador, entra treinador, eles ficam caçando um lugar para enfiar o tal do Caio Paulista goela abaixo da garganta do torcedor. Olha só a situação do Felipe Melo, que veio pro Fluminense já, o Palmeiras manda embora, já tá em final de carreira, não vai servir mais. Assim, clube sério faz o que o Barcelona fez com o Iniesta. O cara tem uma história enorme, grandiosa pelo Barcelona, de vários títulos. Chegou, viu que o jogador estava em final de carreira, falou: Iniesta, procura seu caminho, procura outro clube aí, vai encerrar a carreira em outro lugar. Iniesta pegou a mochilinha dele e foi embora. Iniesta, com história pelo Barcelona. Palmeiras, Felipe Melo conquistou quase tudo lá com a camisa do Palmeiras. Libertadores, caramba, 4. O que o Palmeiras fez? O que o português lá fez? Ó, tá em final de carreira? Dispensa, vou colocar outro garoto no lugar. Liberou no mercado. Mas veio um clube que não é tão sério assim, foi e adquiriu o Felipe Melo, tá pagando o salário dele, vai pagar o salário dele até dezembro de 2023. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque tá rolando um boato aí que em 2023 ele não vai ficar até o final do contrato dele. Ninguém quer o Felipe Melo. Aí a pergunta que eu faço, o que faz o Fernando Diniz, um treinador tão elogiado, tão bajulado pela imprensa e por grande parte da torcida do Fluminense, privilegiar ou prestigiar um jogador como Felipe Melo em final de carreira, nessas condições que ele tem jogado bola com a camisa do Fluminense, sem identificação nenhuma com a camisa do Fluminense, chegando agora, meu pai é tricolor. Teu pai é tricolor. Você, a gente sabe que você não é. Colocar esse cara amarada como titular, ainda dá uma abraçadeira de capitão. Cara, tem condições do Felipe Melo ser capitão de algum time? O comportamento dele dentro de campo, ele quase foi expulso na última partida do Fluminense. Deu um pisão lá no pé do camarada, no tornozelo, o juiz não viu, não sei como não expulsou o Felipe Melo. Tem condições de ser capitão do Fluminense? Tem condições de ser titular da camisa do Fluminense? O que fez o Fluminense contratar o David Duarte, cara? Trouxe lá do Goiás para o camarada ser reserva do Felipe Melo nessas condições que o Felipe Melo está jogando bola. Será que o David Duarte é tão fraco assim? Que não tem condições de chegar e ser titular numa partida? E o David Braz? Está tão abaixo tecnicamente do Felipe Melo também? Ou é só uma preferência do Fernando Diniz pela pessoa do Felipe Melo? Qual é? Qual é a do Fernando Diniz e do Felipe Melo no Fluminense? E o pior, né, amigo? Tem mais de 12 meses aí de contrato pela frente com o Felipe Melo. E o Felipe Melo vai entrando na garganta da gente abaixo, vai empurrando a seco, a gente tendo que aturar. Porque abre uma brecha na zaga, Felipe Melo titular. Precisa de um jogador na volância ali no meio de campo, Felipe Melo titular. E o Felipe Melo fazendo uma cagada atrás da outra e vai jogando. É impressionante. E o mais triste é que o contrato dele não termina agora. Termina só no final do próximo ano. E vem mais Felipe Melo aí pela frente. Haja tabela, haja ponto perdido. Outra mala sem alça é o tal do Caio Paulista. Esse é um absurdo contrato que o Fluminense fez com esse jogador limitadíssimo. Cara, é inexplicável o Fluminense ter comprado esse jogador Duran com um contrato até dezembro de 2026. É isso mesmo que vocês ouviram. Tem mais que 3 anos aí de contrato pela frente pra gente aturar o tal do Caio Paulista. Cara, empresta, Fluminense. Empresta, de graça. Pega o Caio Paulista, empresta. Quem quer, por favor, eu quero uma temporada. Pode levar. Pode levar, não precisa pagar pelo empréstimo não. Fica só, se responsabiliza
pelo salário do cidadão. E o pior de tudo é que a gente vê um camarada desse sem a mínima condição de entrar em Álvaro Chaves e de vestir uma camisa do Fluminense, ser titular da lateral esquerda, a lateral histórica do Fluminense. Porra, só eu citar aqui os laterais esquerdos que o Fluminense teve, meu amigo. Porra, vou só falar dois aqui. Dois. Branco e Marcelo. Só isso. Só digo Branco e Marcelo. Sem falar o pessoal lá da antiga. E o Caio Paulista ser titular do Fluminense e ter um contrato até... O que o Fluminense vai fazer com o Caio Paulista até 2026, meu Deus? Onde é que o Fernando Diniz, que vai ter seu contrato estendido, caso o Mário ganhe as eleições, né? A ideia é essa, de dar mais 2 anos de contrato pro Fernando Diniz, ou onde que o Fernando Diniz vai enfiar o tal do Caio Paulista? 2026, Fluminense? Porra, quando eu fui fazer a pesquisa, deixa eu ver o contrato. Quantos anos de contrato ainda tem o Caio Paulista? Porque eu tô doido para me livrar dele. Porque teve uma fofoca aí, um fake news aí na internet, falando que o ano que vem não vai ter Felipe Melo e nem Caio Paulista. Que os dois estão insatisfeitos no Fluminense, que estão pedindo para ir embora. Porra, não vai, mano. O cara tem contrato até 2026, o outro tem contrato até dezembro do próximo ano. Quem vai querer esses dois, cara? Vai ficar aí no Fluminense aí, ó, perturbando a torcida. E o pior, que o treinador vai escalando. Preciso falar, cara, é um desabafo, porque tá ruim de aturar Felipe Melo e o Caio Paulista, mas também tá ruim de aturar o tal do Marrone, principalmente pelos valores. É um jogador que veio por empréstimo, é outra mala, a terceira mala é o tal do Marrone, é outro jogador que veio pro Fluminense, esse veio pelo empréstimo, por empréstimo. O Fluminense pagou 2 milhões, o Fluminense pagou 2 milhões de reais. Tudo bem que é parcelado, mas são 2 milhões de reais, não é porque você parcelou que você não vai parar de pagar. Você tem que pagar. No final das contas vai dar 2 milhões. Pelo Marrone, não tinha um garoto na base com a mínima condição de jogar 1% a mais do que o Marrone? Será que o Iago Ferreira, filho do Iranildo, que joga ali na ponta direita, não teria condições, não seria 1% melhor? O Gabriel Martins não seria, no mínimo, 1% melhor? O JK, mesmo despirocado, fazendo um monte de merda, não teria condições de jogar um futebol decente? Um pouco a mais do que o tal de Marrone? O que o Fluminense viu para pagar 2 milhões de reais de empréstimo pelo tal do Marrone, meu amigo? E o pior, que a opção de compra, contrato do Marrone, vai até julho. Atenção, vai até julho do ano que vem. No meio do ano que vem, o Fluminense tem que se decidir se vai ficar com o Marrone ou não. E a opção de compra é de 24 milhões de reais. Que não me venha o Mário Bittencourt, caso ele vença as eleições no final desse ano, exercer essa opção de compra de 24 milhões de reais para contratar o tal de Marrone. É outro jogador, assim como o Caio Paulista, que não teria a mínima condições de passar na porta de Álvaro Chaves. Ainda mais entrar ou ir treinar no CT. Cara, inadmissível. Então são 3 malas pesadíssimas de papelão em dia de chuva. É o senhor Felipe Melo, Caio Paulista e Marrone. Marrone tá ali ocupando o lugar da garotada, que poderia jogar muito mais do que ele. Isso eu tenho certeza, sem puxar brasa pra xerém. Certeza absoluta. No mínimo tem 2 jogadores melhores do que o Marrone, da base, que não tem chance na equipe principal, que poderiam estar ali. O tal do Marrone tá ali. A gente vai ter que aturar ele até o meio do ano que vem. O Caio Paulista nem se fala. Tem 2 laterais nas categorias de base que são 1000 vezes melhor do que ele, Jefté e Marcos Pedro. E o Felipe Melo, meu amigo, porra, me deixa mais irritado ainda em saber que o Fluminense trouxe o Felipe Melo. O cara é titular. O tal do David Duarte veio e não consegue rivalizar na titularidade ou como opção ali com o Felipe Melo em final de carreira. Aí, meu amigo, é dose para mamute. O cara ainda bota a braçadeira de capitão. O Fernando Diniz, sabe qual é o maior problema? Não é só desse ano. Você é um bom técnico, o Fernando Diniz é um bom treinador, tem um futuro enorme pela frente, mas precisa se provar ganhando títulos. O maior problema do Fernando Diniz, e isso aconteceu em outros clubes, gosto muito do trabalho dele, mas isso aconteceu em outros clubes também, São Paulo, vários, é a sabotagem. Ele se auto-sabota. Teimosia, insistência com o jogador X e Y.
Isso faz mal pro seu trabalho. É ruim pro seu trabalho. O cara se auto-sabotar, porra, é complicado. Aí não tem como correr, não tem como salvar. Vamos lá, rapaziada. Tem como melhorar isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha até o próximo vídeo. Fui!